Continuando, o que nós vamos estudar agora, a parte de concentrações. Vamos verificar o que são as várias concentrações, relação de soluto e dissolvente. Vamos colocar o que é título, fração molar, densidade, concentração comum, concentração molar, concentração molar. Isso aí é só uma parte. Com certeza, principalmente em indústrias. Quando molaridade, só para salientar, trabalha com a massa do solvente em quilogramas, que é muito comum utilizar em indústria. Bom, vamos lá, continuando por partes aqui. Primeiro, vamos ver o que é título. Nós vamos fazer uma introdução básica desses assuntos, bem básica mesmo, e depois a gente vai aprofundando, tá? Continuando aqui. O que é título? Título é a porcentagem em massa de soluto que existe uma solução. Título é a porcentagem em massa de soluto que existe em uma solução. Que existe em uma solução. Embora eu não goste muito de fórmulas, nós podemos utilizar uma fórmula para esse caso. Mas é conveniente lembrar que nós vamos aprender a fazer tanto pela fórmula quanto por lógica. A gente vai ter que fazer isso daí. O que é título? Título é M1 dividido por M1 mais M2, onde M1 é a massa do soluto, M2 é a massa do solvente. Eu posso expressar título também dessa forma. Título pode ser o quê? M1 dividido por M, onde M vai ser a massa da solução. Massa da solução. Quando eu falo que título, por exemplo, uma solução tem título igual a 0,2, significa que ela tem uma porcentagem de 20% de soluto. Significa ainda que se eu tiver 100 gramas de solução, 20 gramas vão ser de soluto e, consequentemente, os 80 gramas vão ser de solvente. A ideia de título é bem simples mesmo, não tem muito complicar. Uma palavra de cautela. O título é expresso pelo valor numérico, valor decimal. O título nunca é superior a 1, ou seja, nunca é superior a 100%. Tudo bem? Quando eu falo título 0,2, significa 20%. Quando eu falo título 0,05, significa título. É só multiplicar por 100, vai dar 5%. Ficou claro que a ideia? Beleza. Vamos tentar explicar isso num primeiro exemplo, só para ficar bem claro isso daqui. A gente vai anotar esse exemplo. Exemplo número 1. Vamos lá, vamos dar uma olhada agora nesse exemplo número 1. Ele fala bem assim: uma solução é preparada dissolvendo uma massa de 50 gramas de açúcar em uma massa de 0,45 kg de água. Determine o título dessa solução. Primeiro nós podemos fazer pela fórmula. Vamos tentar fazer esse cálculo pela fórmula, só para colocar isso daqui. Não podemos esquecer, a massa ela tem que ser sempre na mesma unidade. Se eu tenho 50 gramas de açúcar, esse aqui vai ser o meu soluto. E esse aqui é o solvente, que obviamente é a água. Ele falou que eu tenho 0,45 kg, não vai dar para usar isso. Então vai ficar o quê? 450 gramas. Tudo bem? Vamos lá. O que é título? Título é M1 dividido por M1 mais M2. O que é título? Título, quanto que é o M1? Título é M1 a massa de soluto, que é quanto? 50 gramas. Dividido por M1 mais M2. Quanto que vale o M1? A massa de soluto, que é 50, mais a massa de solvente, que é 450. Fazendo o cálculo, eu vou ter título igual a 50 dividido por 500. Título vai ser igual a 0,1. Apenas 0,1, ou 10%. Podemos fazer esse cálculo também por fórmula. Isso que por raciocínio, por lógica, que eu quero que a gente
Entenda isso. De novo, o que é título? Ele pergunta título, então tem que perguntar o que é título. Título é a porcentagem em massa que existe na solução. Então eu tenho que relacionar a massa do soluto para a massa da solução. Tudo bem? Mas cuidado. Qual a definição de título? Título é a massa de soluto ou a porcentagem de soluto em 100 gramas de solução. O que é título? Título é a porcentagem de soluto em 100 gramas de solução. Então, o que eu devo relacionar? Quem com quem eu devo relacionar? Eu devo relacionar a massa do soluto com a massa da solução. Equação, aí. O que eu sei? Na primeira linha eu escrevo o que eu sei, né? Eu sei qual a massa de soluto que eu tenho? 50 gramas de açúcar, que é o meu soluto. Qual é a massa da solução? Já aprendemos. Massa da solução, o que é? Massa do soluto mais a massa do solvente. Isso aqui vai ser 50 mais 450, incrivelmente deu 500 gramas. Tudo bem? Aí o que diz o problema? Eu quero saber o título. O que é título? Título é a porcentagem ou quantidade de soluto em 100 gramas de solução. Acabou o cálculo. Vai ficar como aqui? Meio pelos extremos. Se você não entendeu, por favor, repita esse vídeo 1000 vezes. 500t vai ser igual a 50 multiplicado por 100. Corta, corta. Corta, corta. Título vai ser igual a quanto? A 50 dividido por 5, o título vai ser igual, obviamente, a 10 gramas. Ou, como foi 100 gramas aqui, significaria 10%. Mas só que, como eu já falei 1000 vezes para você, o título a gente não pode representar em porcentagem, não é verdade? A gente tem que representá-lo em valor numérico. Qual o valor numérico aqui do título? 0,1. Acabou. Tudo bem? Outro exercício para nós fixarmos isso daqui. Já? Anote, por favor. Exercício número 2. Uma solução, anote por favor, vou pegar os dados aqui. Uma solução contém 15 gramas de sal dissolvidos em certa massa de água. Certa massa de água. Calcule a massa da solução. Calcule a massa da solução, sabendo que ela contém 80% em massa de solvente. Não se preocupa com a linguagem, tá? Quando ele fala 80% em massa, significa que a unidade onde vamos trabalhar é massa, mas gramas, né? Só isso mesmo. Quando ele fala que ela contém 80% em massa de solvente, o que significa isso? Que, teoricamente, em 100 gramas de solução, eu vou ter 80 gramas de água e o resto, 20, né, de soluto. É bem simples mesmo. A pergunta do problema é: calcule a massa da solução, sabendo que ela tem 80% em massa de solvente. Vamos escrever o que ele quer. Ele quer o M, ou seja, a massa da solução. Ele deu a porcentagem do solvente, que é 80%. E ele deu também uma massa de 15 gramas de sal. Se é 15 gramas de sal, isso refere-se a M1, que é a massa do soluto. Ok? Existem duas maneiras de fazer isso: pelo método, pela fórmula e por lógica. Pela fórmula, título vai ser igual a M1 dividido por M, onde M é a massa da solução. Qual o título? Título é a porcentagem em massa de soluto. De novo, o que é título? Título é a porcentagem em massa de soluto.
Se ele falou que eu tenho 80% de solvente, isso significa que eu tenho 20% de soluto. Então o título vai ser igual a quanto? O título é 0,2. Quanto que é o M1? O M1 é a massa do soluto, que ele falou pra gente, que é 15 gramas. Qual a massa da solução? Calcula e acha a resposta. Isso aqui vai ficar 15 dividido por 0,2. Esse M aqui, que é a massa da solução, vai ser igual a 15 dividido por... vamos fazer por fração, né? 15 dividido por 0,2. Isso aqui é a mesma coisa que 2 sobre 10. Concorda comigo? Então, isso aqui vai ser igual a 15 multiplicado a primeira, multiplicado pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar 5. 15 vezes 5 vai dar uma massa de 75 gramas de solução. Mas eu posso fazer também esse mesmo cálculo. Outra maneira de fazer, fazendo o cálculo com lógica. De novo, ele quer saber a massa da solução, ele deu a porcentagem de solvente, ele quer saber a massa de sal. Vamos relacionar o que eu sei? O que ele está falando aqui? O que eu sei? Se ele está falando a porcentagem de solvente, o que significa isso? Significa o seguinte, que se eu tenho 80% de solvente, significa, portanto, que eu tenho 20% de soluto. Então, o que eu escrevo aqui? Eu escrevo assim, que 15 gramas de sal equivalem a uma porcentagem de soluto, que é quanto? 20%. A massa da solução é quanto? É 100%, porque é tudo. Portanto, qual vai ser a massa dela? X. Isso aqui corresponde ao total. Esse é o total, corresponde à massa da solução, que equivale a X. X vai ser igual a 15 multiplicado por 100, dividido por 20. X vai ser igual, aqui vai dar 5 de novo, deu 15 vezes 5, deu 75 gramas de solução. Ficou clara aqui a ideia? Muito simples, não? Vamos lá, continuando. Anote. Vamos fazer o cálculo. Tá. O outro tópico que nós vamos ver é a continuação disso, que é chamada... Aliás, vamos fazer outro vídeo. Vamos tentar fazer exercício agora de título. Agora vamos pegar outra coisa agora.